Aleluia! Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Fique tranquilo, não vou falar de dízimo. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Aleluia! Aleluia! Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1 e versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrifício, para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo e o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado de ti e será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém, oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, os irmãos que congregam aqui há mais tempo, essa casa ela vai fazer 14 anos no dia 8 de fevereiro, que está com as portas abertas no mesmo lugar, com uma equipe pastoral. Muitas pessoas começaram aqui no mesmo com a gente, estão até hoje. E vocês percebem o que Deus está fazendo nesses 14 anos. Quem é da cidade, que mora aqui em Itajaí, que essa cidade pequena, 180, hoje quase 200 mil habitantes, tem visto o que Deus tem feito em nossas vidas. E tem visto também, a gente tem acompanhado muitos irmãos aqui, pessoas que Deus é presente na vida delas, na sua família, nos seus negócios. Isso é gratificante. E vocês têm visto o quanto nós temos falado de reino de Deus, o quanto nós temos falado de paternidade, de família. Embora a gente perceba assim que a igreja vem crescendo, ela vem numa crescente desde 2011, 2010, ativando pessoas. Hoje, essa casa ela não é só uma igreja aqui no bairro São Vicente, em Itajaí. Ela tem tocado a cidade, tem tocado o estado de Santa Catarina, tem tocado o Brasil, tem tocado as nações. E nós vivemos em fase de transição mesmo, porque nós éramos uma igreja que você conseguia, como pastor, estar na casa de todo mundo no dia do aniversário, estar na casa de todo mundo no casamento. Eu não me lembro quantos casamentos eu fiz desde o começo. A gente conseguia estar em todos os velórios quando morria um ente querido da família. A gente conseguia, fazia aniversário de 15 anos, a gente estava lá para orar pela menina ou pelo menino de 15 anos. Mais pelas meninas. São as meninas que gostam mais do aniversário de 15 anos. Então a gente estava sempre presente em tudo. Mas quando Deus começou a levar, irmãos, alguns de nós, e não foi nós que fizemos isso, foi Deus que fez isso. Na realidade, eu sempre digo aonde eu vou, que eu só queria ser o pregador da tarde da bênção. Eu só queria curar algumas diarreias, algumas dor de cabeça. É verdade, eu queria fazer o corredor do milagre, orar com óleo de Israel. Amém. Eu só queria dizer: recebe. Mas o Senhor começou a agregar pessoas com uma visão coletiva, começou a juntar a gente, começou a preparar a gente para andar em lugares que a gente nunca imaginou. Alguns empresários aqui sabem do que eu estou falando. Você está andando em lugares hoje que você não imaginou andar. Alguns ministros sabem que eu estou falando, que nós estamos andando em lugares que a gente não imaginou andar. Mas, irmãos, eu sinto como pai que nós precisamos a cada mês, a cada ano, a cada semana, a cada culto, refazer os nossos conceitos, refazer as nossas ideias. E às vezes, irmãos, para manter um lugar ungido, às vezes as pessoas vêm aqui, vem pessoas aqui do Brasil inteiro. Quem é de fora de Itajaí aqui? Levante sua mão. Quem é de outro estado? Levante a mão. Tem pessoas sempre de alguma cidade, de algum estado, porque o Senhor fez isso, não foi nós. Começamos a tocar outras pessoas. Só que eu sinto assim que nós estamos sendo tocados por Deus nesses dias. Amém, irmãos? Eu sinto assim que desde a primícia, é como se Deus tivesse quebrantado o nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto assim mais sensível à voz do Espírito. Eu criei, não que eu perdi, mas eu tenho um amor por esta casa. Vocês sabem que eu não sou igrejeiro. Não, eu sou sim.
Eu não sou muito igrejeiro, mas eu tenho um amor por essa casa, por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E eu posso dizer, talvez não com a mesma força, mas o que Davi dizia: o zelo da tua casa me consome. Irmãos, e nós estamos entrando num tempo que, não sei se foi o pastor Juscelio que falou isso aqui uma noite, que aquilo que era incomum virou normal. Tem muitas coisas que se tornaram incomuns na igreja, e não estou falando dessa denominação Mevan, porque o nosso trabalho como mevaninos é não permitir que a casa se torne uma denominação, que a gente seja um útero espiritual, que gere filhos para o reino, para o corpo de Cristo, amém, irmãos? Aleluia. E eu me lembro quando eu era um jovem pregador, não faz muito tempo, eu era um pregador tentando fazer as coisas certas para Deus. E eu não sei quantas pessoas já entraram na minha sala para ir embora da igreja e dizer assim: pastor, eu estou indo embora porque eu preciso estar numa igreja mais estruturada, numa igreja que tenha mais condição na palavra. E aquilo me matava por dentro. Eu dizia: Deus, será que essa igreja não tem estrutura? Mas eu vejo que Deus nos capacitou com a palavra, nos capacitou com uma vida de intercessão. Nós temos intercessores aqui nesse ministério, que muitas pessoas do Brasil gostariam de ter essas pessoas que oram dia e noite. Uma sala de adoração com meninos desprendidos, ministérios que vão e vêm e fazem a diferença. Quando eu vou por aí, eu digo que a gente tem 12 ministérios de louvor aqui na igreja. As pessoas se assustam, porque o vocabulário que a gente ouve no meio das denominações é que ministro de louvor só incomoda. E eu digo: não, irmão, não incomoda não. É capaz, a gente pode fazer a coisa certa para Deus. Então eu encho a boca como um pai orgulhoso de contar as coisas lá fora, de contar o que é feito no Imaruí, no Toque Vidas. Eu estive lá no sábado, passei a tarde lá com as crianças, tomei café lá, foi bênção demais. Falar o que Deus tem feito na Brigada, o que Deus tem feito no Nordeste, o que Deus tem feito no Peru, na Europa, o que Deus tem feito no Matadouro, o que Deus tem feito aqui. Então, como pai, não me tire isso. Eu tenho orgulho de falar, de ver pessoas aqui que tinham tudo para dar errado e deram certo, aleluia. E eu mesmo também vendo pessoas que tinham tudo para dar certo e não deram. Mas nessa noite eu gostaria de gastar um tempo para falar um pouco de oração, porque eu sinto assim que Deus quer pegar a gente, irmão. Deus precisa de corações que clamem com o coração dele por o Brasil nos próximos dias, irmãos. E não adianta a gente ir como ativista para a rua, com bandeiras, amém, com buzina, reivindicar os direitos da igreja. A igreja não tem direito, irmão. Os nossos direitos são celestiais, aleluia. Aleluia. Por isso que Jeremias não entendia, as pessoas não entendiam quando Jeremias profetizava. Jeremias profetizava e todo mundo dizia para o rei Zedequias: Zedequias, não, nós vamos ganhar essa batalha contra os babilônicos, nós vamos vencer. Chama Jeremias. Jeremias dizia: não, nós não vamos vencer não. Deus está mandando a gente se entregar, porque Deus quer trazer um tempo de juízo para a noiva. Então eu não quero soar como Jeremias aqui nessa noite, irmão, mas como pastor eu tenho que preparar os irmãos, aleluia. Não romanceie, não relativize, irmãos. A igreja, ela está passando por um caos no Brasil, sim. Nós ontem, essa manhã, eu recebi e-mails de irmãos aqui de Curitiba, que tiveram a igreja apedrejada, e pessoas que ficaram com um pau na frente da igreja, que queriam invadir a igreja para fechar. Isso foi aonde? Lá na França? Não, foi aqui em Curitiba. Então assim, nós já estamos vivendo como igreja. Irmãos, nós precisamos aumentar o fogo, amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Nós precisamos aumentar o fogo. Eu até pedi para tirar aquela caixinha de pedido de oração aqui da frente. Por quê, pastor? Não acredita em oração? Não acredita em oração? Não, eu acredito, mas esse não é o momento da gente orar pelas nossas causas. Esse é o momento de nós entrarmos num lugar coletivo e acender incensos coletivos. Aleluia.
Esse é o lugar de a gente correr por uma causa coletiva. Nós estamos agora entrando. Você tem que entender, olha aqui para mim, gente, olha aqui. Quando eu comecei a falar, dizer que o Mevan cresceu, que tem vindo gente do Brasil inteiro, irmão, Deus só colocou a gente nesse lugar para um propósito. E não foi para ser famoso, para aproveitar, as pessoas estão vindo aqui, então quem quiser comprar a nossa visão, tem para vender ali, ó. Não, não é isso. A ideia não é essa. Nós temos que entender o porquê que Deus fez isso conosco. O porquê que Deus nos levantou. Nos levantou não foi para ficar famoso, não foi para tirar foto, não foi para dar autógrafo, não foi para fazer shows, não foi para ganhar dinheiro com a fama, não. Deus nos levantou para que a gente ilumine toda a casa. Deus nos levantou para iluminar a casa, amém, irmãos? Agora eu não posso fazer isso sozinho, nós somos uma equipe, nós somos membros do mesmo corpo, nós precisamos entender isso como igreja. Que Deus levantou essa igreja, irmãos. Então o que ore, ore mais. O que jejua, jejue mais. O que toca, toque mais. O que é limpo, se limpe mais. Porque nós fomos levantados por Deus. Não foi nós que pedimos isso. Deus fez. Agora Ele vai colocar essa lâmpada onde? Aonde? No alto. Para quê? Para que ilumine todos os que estão na casa. A palavra iluminar vem da palavra esclarecer. Então o objetivo de Deus é levantar alguém. Eu quero me deter nesse versículo aqui, ó. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo no meu altar. Ou seja, para que não acendesse fogo sem propósito, fogo estranho. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está clamando? Ele está dizendo: oxalá levante alguém e para com essa marafunda no altar da igreja do Senhor Jesus no Brasil. Então nos próximos dias, irmãos, você vai ter que arrochar mais, você vai ter que apertar mais, amém? Se o mundo está indo para a direita, você vai ter que virar para a esquerda com tudo que você tem, aleluia. Você vai ter que ser radical. Deus nos chama nessa noite para andar no radical. A palavra radical vem aquele que é da raiz. Eu não estou dizendo para você tirar da sua vida, sai pecador, não. O pecado ele tem que ser exposto, ele tem que sair. Nós não entendemos aqui o que aconteceu na primícia muitas vezes. De eu pegar o microfone e falar: irmão, me perdoa, me disciplina. É assim que tem que ser. Aleluia, Deus vai começar a fazer isso aqui nesse Mevan aqui, irmão, se prepare. Deus vai fazer isso em nós. Deus está limpando a nossa vida. Por quê? Porque quanto mais alto Deus levantar, mais testemunho nós teremos que dar ao Senhor e às pessoas que estão nos observando. O Brasil perdeu os modelos, irmãos. O culto da bênção, irmão, não vai conseguir mais subsistir. Os nossos cultos serão cultos de caráter. Aleluia. E nós não podemos ter vergonha de dizer: irmão, ora por mim, irmão, eu preciso mudar meu caráter, eu sou um homem assim, assim, assim. Mas para isso nós temos que criar um ambiente de intimidade. Porque se nós não tivermos um ambiente de intimidade, teremos um ambiente de acusação. Aleluia. Aleluia. Oxalá Deus encontrasse alguém que limpasse o altar, irmãos. E quando eu digo Deus está levantando a gente, Deus, irmãos, é para a gente entender por que Deus está fazendo isso. Pegou aí? Irmão, ver o reino é uma coisa. Quando Jesus chamou Nicodemos, primeiro ele disse: Nicodemos, quer ver? Deixa eu abrir aqui para você. Paraná. João capítulo 3, é isso? Ele diz assim, ó: em verdade, te digo, João 3:3, que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus responde: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro era só para ver, agora já é para entrar no reino de Deus. Irmãos, só ver o reino de Deus não adianta. Eu tenho que entrar no reino de Deus e eu tenho que viver no reino de Deus. Aleluia.
Eu preciso entrar e viver. Quando é que eu vejo? Eu vejo quando Deus me salva. Quando o pastor me convida, ou alguém me chama lá no convívio, ou alguém me chama no ministério. Quer aceitar Jesus? Quero, eu quero entregar minha vida para Jesus. A gente até facilita, diz, quer aceitar Jesus? Na realidade essa não seria a coisa certa a se fazer, quer aceitar Jesus. Vamos orar para Jesus te aceitar, seu infeliz. Mas amém. É porque a gente acredita na graça, né? Então vamos lá. Entrar no reino de Deus é quando Ele faz em ti. Ver o reino é quando Ele faz para ti. Entrar é quando Ele começa a fazer em ti. E viver no reino é quando Ele começa a fazer através de ti. Então primeiro Ele vai fazer para ti, depois em ti e depois através de ti. Pegou aí? Então, irmão, esse é o processo para todo cristão que quer viver no reino. Aleluia. Vem cá um pouquinho, Alexandre. Eu já expliquei isso aqui. Quando Jesus chamou Alexandre, primeiro ele disse assim, ó, vinde vós que estás cansado e sobrecarregado. Pronto, vinde a mim. Vinde a mim. Você só vê o reino, mas você não entra no reino. Só que depois de ele dizer, vinde a mim, ele diz, vinde após mim. Tome a sua cruz e siga-me. E depois chega um tempo na tua vida que ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então há uma diferença dele ir, de você ir para ele, ir após ele e ser enviado. Viver no reino, quando você vai atrás de Cristo, quando você anda com Cristo, é você que vai com Ele. Quando Ele diz ide por todo mundo, é Ele que vai com você. Por isso agora as suas escolhas têm que ser bem definidas. Aleluia. Primeiro você vai a Ele. Ir a Ele, dá um abraço aqui de crente. Não aperta, irmão. Ir a Ele não te custa nada. Ir após Ele te custa tudo, irmão. É isso aqui que a pessoa não entende. Ela acha que a graça veio, pronto, pegou de graça e agora vai andar só na graça. Não! Ir após Ele vai te custar tudo, vai te custar uma vida de renúncia. Amém, querido? Amém, querido? Para que um dia Ele possa olhar para você e dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai após Ele, Ele vai te instruindo, Ele vai dizendo, filho, ó, eu vou orar ali e vou curar. Mas chega um tempo na sua vida, irmão, que você põe a mão e Deus Ele confirma as palavras da tua boca. Por isso vai chegar um tempo de intimidade, amém, irmãos? Aleluia. Ontem nós falamos da graça, que a graça é totalmente experimental. Tem gente que não consegue explicar a graça, por quê? Porque ele quer explicar a graça de fora para dentro. Não adianta, quem não vive a graça, quem não exala a graça, não consegue explicar a graça. Você só consegue explicar a graça de dentro para fora, não de fora para dentro. Então quando você vai explicar para alguém que está vivendo na graça de Deus, as pessoas dizem, o que é isso? Você tem que entrar na piscina, amém? Você tem que pular no rio. Você só consegue explicar isso de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém, irmãos? Então, nós precisamos aumentar o fogo. Eu vou falar de novo, nós precisamos aumentar o fogo. Nós precisamos aumentar o fogo. Irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o Senhor diz assim, ó, orai sem... Ele está pedindo para orar quanto tempo por dia? 100? É a única coisa que Deus pede para fazer o dia inteiro, orar e sem. Você acha que Deus pediria uma coisa que você não pode fazer? Ele seria injusto se Ele pedisse orar e sem cessar. Se você não pode fazer, você acha que Ele pediria? Agora, a pergunta é, por que eu devo orar? Irmãos, orar é muito mais do que um diálogo. Na verdade, quando eu oro,
Na verdade, a ideia de Deus é que o meu coração se ligue a Ele, que a minha mente se ligue a dele. E muitas vezes você está ali na oração, você está só chorando. Não é verdade? Quem aqui falta palavra na oração? Você já orou por todo mundo, já orou e não tem mais ninguém. Daí você começa a inventar, porque já acabou o repertório. E aí você diz, e agora? Na verdade, oração é mais do que palavras, mais do que falácia. Oração é transferência de coração e de mente. Aleluia, a oração é para você ficar ali e fica ali só pensando. Fica ali falando com Ele. Você vai ver, Ele vai começar a transferir o sentimento dEle para dentro do seu coração, amém, querido? Deus vai começar a mostrar coisas para você. Orar é muito mais do que isso. Na realidade, quando eu estou orando, eu estou dizendo coisas com a minha vida, não é só com a minha boca. Na realidade, quando eu oro, eu estou dependendo de Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu estou orando porque eu não consigo fazer isso. Eu estou dando na tua mão, você vai fazer, Deus, eu não sei fazer. Na realidade, quando você ora, você sinaliza dependência. Quando você ora, você está dizendo, Deus, eu acredito que eu não posso fazer isso. Agora a oração não ajuda Deus. Na verdade, quando oramos, nós deixamos de atrapalhar Deus. Nós não ajudamos, mas também não atrapalhamos. Porque quando nós oramos, nós tiramos da nossa mão e damos a Ele. E nós saímos de cena. Aleluia. O problema é que eu vou lá e ponho na mão dele. Senhor, eu entrego para Ti o meu filho. Aí depois, não dá certo. Porque eu quero que Deus resolva na hora. Eu vou lá e tiro o meu filho da mão de Deus de novo. E eu tento resolver mais 15 dias. Não dá certo. Eu vou lá e ponho de novo na mão dele. E eu fico assim, se o Senhor não dá jeito, eu dou. Eu não descanso na oração. Irmãos, o Senhor está falando aqui. Ele falou aqui em Malaquias. Estava lendo isso aqui hoje, ele diz assim, ó, desde o nascente do sol até o poente, meu nome será grande entre as nações. Acabou, eu vou fazer. Ele está dizendo, o meu nome será grande entre as nações, todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa obra quem vai fazer é Deus, amém? Oração é só para você depender dele e esperar o que ele vai fazer. Nós precisamos aumentar o fogo, amém? Aleluia, cutuca alguém que está do seu lado aí, ora. Diz, ora. Ora mais. Quando eu peço algo para Deus, sabe por que eu estou pedindo algo para Ele? Por que você acha que eu peço algo para Deus? Porque eu estou dizendo, quando eu peço para Ele, eu estou dizendo que eu não encontro isso em mim. Eu não encontro condição de obter isso, eu preciso pedir a Ele. Quando eu estou falando com Ele, dizendo, Deus, eu não posso. Senhor, quando eu peço, eu estou dizendo, você tem condição de fazer e eu não. Oração não ajuda Deus, irmãos. A gente falou isso aqui ontem. A coisa mais louca do mundo é oração. É ou não é? Você está ali falando, não tem ninguém, só você. Você parou para pensar com a cabeça humana? Não pensa com outra cabeça, pensa com a cabeça humana agora. Você está ali orando, falando sozinho. É ou não é? Está falando sozinho, aleluia. E mais loucura ainda é que você começa a entender o que ele responde. Mais loucura ainda é você olhar para alguém e dizer, cara, Deus falou comigo. Por isso quando você diz, Deus falou comigo para alguém, o cara pira, ele diz, que crente louco. Porque oração é uma loucura, irmão. Oração realmente é uma doideira. Por isso tem que ser por fé, você precisa acreditar nisso. Por isso que tem gente que é humano demais para orar, não consegue orar porque é humano demais. Quer resolver as coisas, até na oração ele quer controlar o que Deus vai fazer. Alguém diga comigo, fala Deus. Diga comigo que o Roberto Carlos diz, esse cara sou eu, Deus. Tem gente que é humano demais para orar, é racional demais, porque se você racionar,
que eu falei no verbo subjuntivo do pretérito imperfeito. Se você racionalizar demais, você não ora. Porque é doideira demais ficar falando sozinho. E pior ainda é ouvir. E pior ainda é falar para os outros que agora você acredita porque Deus falou contigo. Loucura demais é isso, irmão. E você é racional demais para entrar nesse lugar. Por isso Deus tem que desmontar a gente, irmão, para que a gente possa orar. Por isso que tem pessoas que Deus tem que tirar alguma coisa delas, tem que fazer alguma coisa no meio delas. Deus tem que causar crise no meio delas. Para quê? Porque quando não tem mais ninguém mais vai te ouvir, ninguém mais. Na realidade ninguém mais suporta ouvir você nessa situação. Só tem um que aguenta ouvir você. Quando você vai dobrando o joelho, ele já diz: Rafa, é ele de novo. Eu já sei tudo que ele vai falar. Antes que a palavra chegue na sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Por isso Deus tem que criar situações de crise para a gente correr para a oração. Davi, quando parou de guerrear, irmão, caiu. Enquanto você está em movimento, irmão, enquanto você está adrenalinado, movimentado, amém? Enquanto você tem guerra no seu interior, a sua mente todo dia está atribulada. O problema é que você vai para a igreja fazer a campanha: pare de sofrer, porque você quer sair da luta. E é essa luta que te mantém de pé. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, diz a Bíblia. E nós queremos tirar e isentar a igreja do problema. Não, irmão. Pastor, o senhor fala que parece que não tem problema. Problema? Eu tenho problemas espetaculares, guerras extraordinárias, perseguições terríveis. Mas aí, em todas essas coisas, não é sem elas, não é fora delas, é dentro delas. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Alguém precisa entender sobre oração e orar. Irmão, chega das orações egoístas. As nossas orações elas têm que ser altruístas. Comunidade, nós temos que orar coletivamente. Você não vai mais chorar pelo desemprego, pelo seu. Você não vai mais chorar pela sua necessidade. Tira você do alvo e coloca as nações, coloca o coração de Deus no alvo. Nos próximos dias de oração, sai você do alvo e coloca alguém que você sabe. Coloque outras coisas no alvo. E você e eu, pastor, você vai ser a flecha que vai acertar nesse alvo. Irmão, tem gente que conhece a Deus, está na igreja, mas não conhece a Deus. Tem pessoas que conhecem a Deus, abre o seu coração para Deus, mas tem pessoas que conhecem só a igreja, conhecem só o movimento das águas. É como aquele paralítico do tanque de Betesda, só conhece o movimento das águas. Aí quando Jesus chega e diz que quer ser curado, ele não sabe o que acontece, ele não sabe nem o que responde. Irmão, Jesus apareceu para Paulo a caminho de Damasco. Paulo disse: quem és tu, Senhor? Paulo sabia que era o Senhor. Saulo sabia que era o Senhor. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia ou não sabia que era o Senhor? Ele sabia quem era o Senhor, mas não sabia quem o Senhor era. Ele não sabia do que Deus era capaz. Ele queria servir um Senhor na concepção dele, não na concepção de Deus. Paulo perseguia a igreja, matava crente, achando que estava agradando o coração de Deus. Irmãos, tem pessoas que acham que estão fazendo as coisas para agradar o coração de Deus. Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa nação para um avivamento. Eu vou falar, querido, só que pode salvar o Brasil é um avivamento. O próximo presidente não vai salvar o Brasil. As próximas eleições não vão mudar o Brasil.
Só o que pode mudar o Brasil é um avivamento. O homem se perdeu demais, irmão. A corrupção ficou muito viva, ela ficou muito latente. Não adianta, o homem é mau. E eu vou te falar, não importa mais de que partido ele seja. Só o que pode salvar a nossa nação é um avivamento. Mas nós estamos ocupados demais com os nossos pedidos. Irmãos, Deus está respondendo uma nação aqui em Malaquias. Estude o livro de Malaquias, ele é fenomenal. Deus respondendo a nação de Israel. E aqui, quando eu leio assim, assim diz o Senhor, sabe o que significa? Que é Deus que está falando. É Deus, é o próprio Deus que está falando. Irmão, a Bíblia não é só a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque na Bíblia também fala anjo, também fala homens e também fala demônios. Mas quando na Bíblia diz, assim diz o Senhor, eu devia considerar mais isso. Porque é o próprio Deus que está falando na palavra dele. Quando Deus diz, assim diz o Senhor, quando é Deus mesmo que fala, então eu devo considerar isso como uma prioridade. Quando você vê alguns textos da Bíblia, assim diz o Senhor, trate isso como prioridade. Porque é o próprio Deus falando na sua palavra. Aleluia. Aleluia. Essa palavra, irmão, foi dada a um povo que servia a Deus. Ela não foi dada para o ímpio, ela foi dada a sacerdotes. Ela foi dada a um povo que servia a Deus. E o próprio Deus está dizendo ao povo que servia a Ele, eu não tenho prazer em vós. Isso nós deveríamos considerar como prioridades. Porque Deus está falando, Ele mesmo está falando. Eles viviam a cerimônia de servir a Deus, mas eles não tinham mais paixão. Irmão, a pessoa que prepara a ceia não pode ser só um obreiro que vai lá e corta o pão e põe o vinho dentro. Não, nós não podemos tratar as coisas como cerimônia. Senão daqui a pouco o culto ao Senhor vai ser uma cerimônia só, não vai ser mais paixão. Aleluia. A pessoa que prepara a mesa, ela tem que estar debaixo de temor ao Senhor. Quando eu venho à igreja, irmãos, que eu vou me reunir com outros irmãos, eu tenho que estar exalando graça. Nós precisamos aumentar o nível, irmão. Mas agora a igreja está tão desviada. Não importa como está a igreja no Brasil, nós temos que aumentar o nível, por favor. Nós temos que entrar num lugar de oração, de jejum. Por favor, jejue. Se a sua carne está se exaltando, jejue, mate ela, destrua ela. A pessoa que vai comprar o vinho, o suco para fazer a ceia, ela tem que pensar em tudo, irmãos. Quando Deus pedia dar um cordeiro de 3 anos, aquele cara criava um cordeiro, anotando 1 ano, 1 ano e meio, só falta 1 ano e meio para mim oferecer ao Senhor. 2 anos, 2 anos e meio. O zelo, nós não podemos perder o zelo de honrar a Deus com tudo que nós temos e somos. Exaltado, exaltado, ó Senhor,
deixo um recado aqui nessa noite. Eu queria entre vocês alguém corajoso para fechar a porta do templo, para que ninguém mais me dê lixo, para que me dê o que eu quero receber. Adoração não é o que eu acho que Deus gosta, é o que Ele realmente gosta. Às vezes eu vejo pessoas que vão adorar o Senhor e dizem: eu quero cantar um corinho para o Senhor. Eu não ensaiei, mas é para Jesus. Cabeção, para Jesus é que você tem que ensaiar. Você tem que dar o melhor. Eu não me preparei nessa noite. Eu quero só deixar uma palavrinha. Não deixa a palavrinha. Não abra a Bíblia para dar palavrinha. Deus não gosta de lixo. Para Ele tem que ser o melhor. A minha prioridade é o Senhor. É o melhor dos meus dias. Por isso que Ele diz aos jovens: lembra do teu Criador nos dias das tuas mocidades. Porque são os melhores dias para você, são os dias da tua mocidade. Quando você tem vigor para ficar até de madrugada, você tem saúde para acordar cedo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa semana eu tive com um pastor José, 77 anos, fazendo planos para 2016. Ir na Coreia do Norte e ir para a Somália começar um hospital. Ele tem 77 anos. E eu pergunto: pastor, qual é o seu sonho? Ele diz: eu queria ser mais novo. Eu queria ter começado antes. E cara, nós estamos novos, temos uma juventude, e você está gastando a sua vida com coisas fúteis. Você vai viver uma eternidade, querido. Você não vai morrer aos 70 e aos 80, não. Você vai viver eternamente com Cristo. Você tem uma vida toda para desfrutar depois. Dê o melhor da sua vida agora. Você não vai ter outra vida. Eu vou te falar, daqui a 20 anos você vai estar sentado numa cadeira, numa varanda e chorando porque você deveria ter feito algumas coisas para Deus e não fez. Não fez porque teve medo, não fez porque recuou, não fez porque o que é que os outros vão pensar. Olha, eu vou falar uma coisa para você: eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou andar onde Deus me chamou para andar. Aleluia! Eu vim aqui te ativar nessa noite e dizer: por favor, dê uma resposta para o céu. Os céus estão clamando por justiça. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão fazendo campanha para enriquecer a igreja. Meu Deus, a terra está clamando por justiça. Crianças estão clamando por pais. Órfãos estão clamando por pais. Prostitutas estão clamando por um marido. Doentes estão clamando por cura. E nós estamos clamando por quê? Eu vim aqui te ativar nessa noite e dizer: viva o melhor da sua vida agora. Faça o que você tem que fazer nos próximos dias. Ele mesmo vai levantar em toda a terra adoradores, intercessores, proclamadores para adorar o dia inteiro, orar o dia inteiro. Eu mesmo vou trazer um grande avivamento. Eu mesmo, eu mesmo vou trazer um avivamento coletivo, uma oração coletiva sobre todo o mundo, sem controle de denominações. Eu mesmo vou fazer, diz o Senhor. Eu mesmo farei. Farei. Cadê os homens que vão tocar o alarme?
Cadê as mulheres que vão tocar o alarme? Alguém vai lá na rua dizer para a prostituta: eu amo você, Jesus ama você. Quem vai dizer aos órfãos: você tem pai, querido, você tem pai? Quem vai dizer às prostitutas: você tem marido, você tem um marido, aleluia? Quem vai dizer? Quem vai dizer aos pobres: ele vai alimentar vocês? Quem vai dizer isso? Por isso que há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo, porque não entendem o que é ser corpo de Cristo. Eu vou te falar, todas as vezes que você se levantar para fazer algo para Deus, o inferno vai se levantar contra você. Satanás e seus demônios vão se levantar contra você e vão tentar intimidar, vão tentar jogar você numa cama, vão tentar amarrar você com todas as atividades que o mundo proporciona. Quando você se levantar e decidir por Jesus, Satanás e seus demônios vão tentar segurar você, vão tentar depreciar você, vão tentar intimidá-lo. Pastor, e daí? E daí? É sinal que você está fazendo a coisa certa. É sinal, é um sinalizador. Aleluia. O medo é um sinalizador que você entrou no alvo. Alguém precisa fazer algo nessa nação. Alguém precisa soar a trombeta. Alguém precisa gritar. Alguém precisa trocar a trombeta. Alguns sacerdotes precisam chorar. Aleluia. Casa de oração para todos os povos, assim será chamada a minha casa. Abra a Bíblia comigo, Isaías 56. Eu já vou terminar. Você sabe que Deus te pegou. Você sabe que Deus está falando consigo aqui nessa noite. Olha o que diz Isaías 56, versículo 6: aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos de seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de Deus não é casa de campanha, não é casa de promoção, não é casa de título, é casa de oração, aleluia, para todos os povos. É casa de oração para todos os povos. A maioria dos nossos problemas são resolvidos no altar, irmão. Pastor, mas o que eu faço? Mate a sua carne. A sua carne, ela quer dominar a sua vida, ela quer depreciar você, ela quer tornar você depressivo, angustiado, amargurado. A carne quer provar para você que você foi desprezado. Não, cara, mate a carne, venha para o altar como um sacrifício vivo. Aleluia. Casa de oração para todos os povos. Mas olha o que acontece. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel: ainda ajuntarei os que já lhes ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam cada um para o seu caminho, cada qual para a sua ganância, sem exceção. A casa de oração virou uma casa de ganância. A casa de oração virou uma casa de comércio. Guias cegos estão tornando a casa de oração em uma casa de negócios. Mas ainda tem pessoas, irmãos, que estão se juntando em todo o mundo para devolver o título original da igreja do Senhor.
O título original da igreja do Senhor é Casa de Oração para todos os povos. Aleluia! Aleluia! Exaltado, 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 ó Senhor. Essa semana, semana passada, semana retrasada, o pastor Léo me procurou. O Léo, que ele coordena a sala de adoração aqui. E nós temos alguns meninos que têm um chamado específico, definido por Deus, para viver no altar. E aí eu falei, Léo, como é que nós vamos manter esses meninos? Porque o irmão que trabalha ganha uma oferta, o irmão que prega ganha uma oferta, mas o irmão que ora, nós perdemos a noção da oração, porque a gente acha que oração não é trabalho. Na realidade, oração é o que dá início a todos os trabalhos, irmãos. Porque sem oração não teria trabalho nenhum. Porque sem oração o trabalho é só ativismo. E eu me comprometi com o Léo, conversei com o pastor Lapa e disse, pastor Léo, todas as ceias do Senhor aqui na igreja nós vamos levantar uma oferta para manter a casa de oração, para manter alguns moços no altar. Não vamos conseguir fazer isso para todos, mas aqueles que têm o DNA, aqueles que realmente têm o chamado, nós vamos conseguir. E eu falei, Léo, nós vamos fazer isso. Todas as ceias, a partir de hoje, essa vai ser a primeira, que nós vamos levantar uma oferta, que o pastor Lapa, a administração financeira da igreja, vai pegar essa oferta e vai passar nas mãos do pastor Léo e da pastora Alice, para que eles compartilhem com alguns irmãos que estão na sala de adoração, que vem aqui todos os dias das 8 às 2 da tarde, manter o fogo aceso, o incenso aceso. E eu quero começar hoje essa oferta aqui. Quem vai ser o primeiro a fazer? Ponha no gasofilácio uma oferta para a casa de adoração, para a casa de oração. Toda ceia, se eu não estiver aqui na ceia, por favor, levante o dízimo e a oferta como vocês fazem na igreja, como a gente faz todos os meses, mas no final do culto, levante uma oferta para a sala de oração. Pastor, nós vamos pagar esses meninos para orar? Não, nós vamos manter. Isso é um azeite que você está depositando, amém? E todas as ceias será ministrado isso, porque nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E para discernir o corpo de Cristo, nós precisamos entender que primeiro é oração em tudo. Às vezes tem gente que me convida para pregar, eu digo, tá bom, irmão, eu vou orar. Ele acha o cúmulo isso. Ele acha o cúmulo. Não, eu estou convidando, tem que ir. Não, eu tenho que orar para ver se realmente Deus quer que eu vá lá. Nós estamos tão acostumados a botar no piloto automático e funcionar, irmãos, que a gente não sabe mais funcionar sem o piloto automático. Não, nós vamos orar para tudo. Vai comprar uma galinha, vai orar. Vai fazer a calçada da casa, ora primeiro para ver se onde você compra o tijolo, onde você compra o cimento. Qualquer coisa que você for fazer, olha aqui para mim. Se você não coloca Deus nas pequenas coisas que você faz, quando as grandes coisas chegarem, você nunca fará isso, sabia? Às vezes eu saio de casa, às vezes para comprar uma coisa para mim, que é muito difícil comprar alguma coisa para mim. Eu sempre ganho muita coisa.
Mas eu sempre pergunto: Deus, o que eu faço? A minha alma diz: compra 3. A minha carne diz: compra 20. Mas o meu espírito diz: não compre, espere um pouco, você vai ganhar. Eu vou te dar. É isso que você quer? É. Então, calma aí. Irmãos, consulte a Deus. Deus vai dar as datas para você, como Ele deu para Daniel, como Ele deu para Abraão. Deus vai dar coisas para você. Deus vai fechar negócios com você na mesa. Mas se isso for de Deus, você não pode fazer por fazer. Aleluia, aleluia. E essa oferta também não é para você dizer depois para o menino da sala: ó, ora por mim que eu dei uma oferta lá para você. Você não está comprando a oração, amém? Nós estamos restabelecendo o discernir da casa de Deus. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, para quando a gente comer isso aqui, a gente coma com entendimento. Entenda que o corpo está se movendo na intercessão, na proclamação e na adoração. Aleluia. Você recebe essa palavra, irmãos? Você recebe essa palavra? Aleluia. Então fica de pé comigo. Pega na mão de alguém que está perto de você. Deixa eu orar com você. A minha oração é que a oração te pegue. A minha oração é que você não consiga se livrar de Jesus. Jesus vai te pegar no carro, vai te pegar em casa, na empresa. Ele vai convidar você. A minha oração é que Deus convide você para o altar. Eu quero profetizar que você vai estar saindo da garagem assim, para se divertir, e de repente o Espírito Santo diz: filho, hoje não. Hoje não. Hoje não. Em março, agora nós estamos indo na África. E o nosso sonho é construir uma escola lá. E construir uma escola com dinheiro da onde, irmão? E nós fomos orar. Eu fui orar a Deus: Senhor, levanta. Eu sei que o dinheiro está no bolso de alguém. O Senhor vai ter que levantar essa pessoa, porque eu sei que alguém está carregando a nossa escola. Lá em Fortaleza, no Ceará, um irmão, o sonho dele era comprar um Porsche. E ele é um menino trabalhador, que ele prosperou e Deus deu condição financeira para ele. E ele disse que um dia ele estava com dinheiro para comprar o Porsche, menino bem sucedido financeiramente. E ele disse: amanhã eu vou comprar meu Porsche. Só que o problema é que ele foi dormir. Por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque tem coisas que você programa, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. O problema é que ele foi dormir e Deus pegou ele. Deus dá aos seus enquanto dorme, ou então tira dos seus. E ele disse: de madrugada Deus falou com ele, disse: filho, eu estou muito feliz que você pode comprar um Porsche, porque foi eu que te dei esse recurso. Você é um menino bom, um menino honesto, dizima, oferta, é um abençoador. Mas filho, por que você não dá esse dinheiro para construir uma escola para mim? Aí ele me liga no outro dia: ô pastor Luiz, ô pastor, quero compartilhar uma coisa com o senhor é meu pastor. Eu digo: amém, querido, pode falar. Pastor, o senhor está com ideia de fazer alguma escola? Já me deu um calafrio aqui dentro. Eu digo: estamos, irmão, na África. É macho, ele disse, é macho. Então nós vamos fazer essa escola, pastor. Eu digo: por quê? Porque ontem Deus falou comigo. Eu estava com dinheiro para comprar um Porsche, e Deus me disse para mim ajudar o senhor a fazer a escola. Deus
Deus vai te pegar nessa noite. Quem tem uma mente coletiva, irmão, quando pega o pão e o vinho, discerne o corpo de Cristo. Quando você põe um dinheiro no bolso, quando você tem um dom no seu espírito, quando você tem uma cabeça para o corpo, quando você come do pão e bebe do vinho, você está discernindo o corpo de Cristo. Por que há entre vós fracos e doentes? Porque come e bebe sem discernir o corpo. Come e bebe no individualismo, não come e bebe no coletivo. Por isso que a Bíblia diz: espere um pelo outro. Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que esperar um pelo outro. O dinheiro não é só seu, assim como o sofrimento não é só seu, a bênção também não é só sua, o título não é só para você, o dom não é só seu. Tudo você tem que pensar e convergir para o corpo. Se Deus te deu alguma coisa e você não está derramando no corpo, então perdoe-me, não foi Deus quem te deu. Aleluia. Então eu quero orar por você. Feche seus olhos. Olha para dentro de você nessa noite, antes de cear, porque o Espírito Santo vai te pegar. Irmão, eu posso fazer uma coisa aqui? Eu posso? Vamos aproveitar. Eu queria chamar o Lucas. Vem cá, Lucas. O Lucas tem uma música chamada Vinho Novo. Amém? Você empresta o violão para ele, Fernando? Você é da casa, né, filha? Vem cá, Lucas, canta aquela canção aqui, Vinho Novo. Eu quero orar por você, porque Deus vai te pegar aqui, amém? Amém? Louvado seja Deus. A minha oração, filho, é que você cresça muito. A minha oração, filho, é que transborde a mão direita e a esquerda. A minha oração, filho, é que o mundo pare para você passar, mas que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, toque-os aqui nesse lugar. Toque o Senhor aqui nesse lugar agora. Toque-os com fogo, Deus. Toque-os com fogo, Deus. Toque-os com virtude. Toque-os com poder, Deus. Toque-os com unção, Deus. Toque-os com magnitude, Deus. Eu oro, Deus querido, para que teus filhos sejam pegos pela oração. Sejam pegos aqui pela oração, Deus. Sejam pegos, Deus. Que venha assim de dentro, pegue eles pelas entranhas, Deus. O desejo de orar seja tão latente, tão forte, Deus, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Eu oro para que Deus pegue você pelas entranhas aqui nessa noite. Toque-os, Deus. Toque-os, Deus. Eu quero chamar as pessoas que vão servir a ceia. Você se assenta aí. Espere os irmãos que vão servir a ceia. Pegue o pão e o vinho. E não come e não beba sem que todos peguem primeiro. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor. Beber a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei.
quero transbordar. Essa é uma noite de alinhamento. Essa é uma noite de alinhamento. A minha oração, irmãos, é que quando você comer desse pão e beber desse vinho, Deus te pegue por dentro, amém? E cause um estrago nas suas organizações internas. Aleluia. Que você tenha um desejo, seja tragado por Deus para um tempo de oração. Todos já receberam? Todos já receberam? Fique de pé comigo. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Eu vou te falar uma coisa: a prioridade de Jesus é você. A prioridade de Jesus é você. A sua prioridade precisa ser Jesus. Precisa ser Jesus. Porque a prioridade dele é você. Aleluia. Eu não sei, eu já saio da cama de lado assim, irmão, e eu não consigo ficar de pé sem primeiro dar um cheirinho. Quando eu acordo pela manhã, eu já saio assim, eu já vou dobrando o joelho assim na saída, antes de levantar, de escovar o dente, de fazer qualquer coisa, só para dizer: te amo, meu rei. Obrigado por estar aqui. Deus vai criar um desejo no nosso coração de buscá-lo, irmão. O Brasil precisa das nossas orações. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e ele partiu o pão, porque
esse ato de partir o pão, toda vez que na ceia eu faço isso, eu lembro de quando Jesus foi partido para poder ser repartido entre nós. Todas as vezes que eu parto o pão, eu me lembro da cruz. Todas as vezes que eu tento provar para Deus que Ele está sendo injusto comigo, todas as vezes que eu vou reclamar de alguma coisa, eu vou murmurar de alguma coisa, Ele diz: filho, isso não é só por você, isso é por mim e pelo meu corpo. Então muitas coisas que você passa, escute-me bem, muitas coisas que você passa não é só por você, é por Jesus e pelo seu corpo. Aleluia. Na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão e deu graças. Levante o pão comigo. Senhor, nós abençoamos o pão, abençoamos o pão, abençoamos esse pão. Enquanto nós comermos desse pão, Senhor, nos dá sabedoria para discernir o corpo de Cristo. Não deixa a gente oferecer pão imundo no altar. Não deixa a gente oferecer coisas paliativos para a alma das pessoas. Não deixa a gente, Senhor Deus, oferecer coisas que não agradam o Teu nome. Senhor, o nosso púlpito, Deus, é para dar o melhor do Senhor, o melhor da Tua palavra. Senhor, torna-nos homens proféticos. Torna-nos homens, Senhor Deus, que vão rasgar os céus sobre o Brasil. Nós queremos chorar pela nação. Senhor, nós queremos chorar pelo nosso país e dizer ao Senhor que o Senhor é o Deus do nosso país. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a discernir o corpo de Cristo. Nos ensina, por favor. Participamos todos do pão em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria Levante seu cálice comigo. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, que quiser ceiar, faça isso também. Levante o cálice. Jesus pegou e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que comerdes, beberdes. Comerdes do pão e beberdes do vinho, lembrareis da morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero profetizar, olha aqui para mim. E agora é sério. Deus vai repartir o coração dele com alguns de vocês. Você não vai mais chorar pelo seu sofrimento, você vai chorar pelo sofrimento do coração de Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas Deus tem sofrimento? Eu vou te falar, se o Deus que eu sirvo não sente nada, então eu vou parar de servi-lo. Porque o que faz dele um Deus vivo é porque ele sente. O que faz dele um Deus vivo é porque ele tem emoções também. Ah, mas a emoção é na alma. Não. O meu Deus se alegra e meu Deus se entristece. O meu Deus se decepciona. O meu Deus, Ele vai além da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. O que faz eu servir o meu Deus é porque Ele é vivo. Sabe o que Ele me disse na primícia? Na primícia Ele diz: filho, quando você estiver diante do trono, no juízo final, quando você estiver diante do trono, naquele dia, você vai saber que aquela pessoa era tua tia, que aquele lá era teu primo, que aquele lá era teu pai, que aquele lá, você vai saber, filho. E você vai sentir. Eu digo: é Deus? Ele disse: é. Mas eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Está em Apocalipse. Ele disse: eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. É a última vez que você vai sentir a falta, a dor. Mas eu, filho, eu vou privar você de, por toda a eternidade, sentir a dor das pessoas que se perderam. Mas eu, filho, vou sentir a dor delas eternamente. Eu vou sempre sentir falta daqueles que eu perdi.
daqueles que não me servem mais. Eu entendi isso, irmão. Eu entendi que eu precisava salvar mais, que eu precisava pregar mais, que eu precisava chorar mais, que eu precisava orar mais e investir mais toda a minha vida. E o meu pacto com Deus é gastar toda a minha vida ao Evangelho de Jesus. Toda a minha vida. Então, quando você tomar desse cálice, a minha oração é que algo sobrenatural, entranhável, um afeto entranhável de compaixão por pessoas pegue você. Um afeto entranhável, o desejo de orar, de estar com Deus, nunca vai te deixar. Levante seu cálice. Senhor, santifica este cálice, porque nós vamos receber em ações de graça. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós não temos condição de nos salvar, mas o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos guarda. Por isso nós nos submetemos ao teu senhorio, Deus, e agradecemos ao Senhor. Amém. Troque com alguém o cálice. Troque com alguém. Diga para ele, oração. Ore mais, busque mais, busque mais, busque mais. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito